Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre a economia no Brasil atual. E está conosco a professora do curso de Administração e Economista, Kátia Fernanda Isse. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, há 5 anos atrás, né, nós estávamos num cenário muito diferente do que é hoje, né? Pleno emprego, né? Tinha na agenda os dois principais eventos mundiais, que é a Olimpíada e a Copa do Mundo, né? Também a possibilidade de crescimento, né, cada vez maior, ganhos sociais. E 5 anos depois nós estamos numa crise econômica, né? Sim, eu pelo menos vejo sem perspectiva a curto prazo de saída. O que aconteceu nesse meio tempo que a gente saiu do céu e foi para o inferno? O Brasil, nos últimos anos, né, ele tem passado por inúmeras dificuldades, né? Má gestão, óbvio, como você mesmo falou, se nós olhar bem para trás, nós tínhamos Olimpíada, nós tínhamos Copa do Mundo, nós tínhamos uma perspectiva muito grande de turismo, de investimento, de movimentação de pessoas dentro do país. Entretanto, no decorrer disso, muitas coisas ocorreram, uma má gestão, uma má administração de recursos, né? E consequentemente o Brasil acabou enfrentando alguns anos de crise, né? De uma profunda recessão. Na verdade, não se pode nem dizer que o Brasil estagnou, porque nós tivemos nos últimos anos, muitos anos, com números negativos. Nós tivemos uma inflação extremamente alta, taxas de juro muito elevadas, o número de desemprego aumentou muito e, óbvio, é uma questão, uma conta básica, que todo mundo em casa, no dia a dia, já consegue verificar. Se eu estou com uma taxa de juros extremamente alta dentro do país, se a inflação está muito alta, se tu começa a viver um momento de recessão, carga tributária extremamente alta e tu não tem um aumento da renda, a população tende a consumir o básico, né? Ela tende a cortar o supérfluo e começar a ficar com o básico. Consequentemente, tá? Como tu diminui muito a demanda por vários produtos, né? As indústrias, o mercado em si, começa também a diminuir a produção, tá? Se eu estou diminuindo uma produção, obviamente eu não preciso tantas pessoas assim numa empresa e eu posso também começar a demitir. É por isso que nós tivemos nos últimos anos vários cenários que geraram medo, pânico no país, não apenas na taxa de juros, na inflação, a questão da recessão, o grande número de desemprego, né, o aumento várias vezes de carga tributária, aumentos de combustível, gás, energia, e isso tudo acaba entrando na conta, né, de todo o consumidor, de todo o nosso contribuinte. Isso faz uma recessão muito grande no país. Teve várias políticas implantadas que não chegaram a ter muitos efeitos, né? Agora, lentamente, no último ano, em 2017, começou a surgir inúmeras políticas para tentar novamente sair da crise, né? Na verdade, a gente já consegue dizer que a gente não está mais caindo. A gente conseguiu estagnar e a gente começa a ver alguns números... Mas a gente não está mais caindo porque, de repente, a gente já não chegou no fundo do poço? A gente já chegou no fundo do poço, né? Então, a gente agora, o que a gente consegue é subir. A gente consegue ver em 2017 números que a gente estava vendo há 5 anos atrás. Né? Então, na verdade, tem um grande período aí na nossa história, na história do Brasil, que nós vivemos uma grande recessão, números muito negativos. Agora a gente começa a ver os números antigos de novo. Então, a gente começa a ver um controle de inflação, de taxa de juro, a gente começa a ver empresas voltando um pouco a contratar novamente, aumentar um pouco o consumo. Não querendo puxar, e não é essa a minha intenção, de demarcar ideologicamente qualquer período, mas há 5, 6 anos atrás a taxa de desemprego era 5,5%. Hoje estamos em 12,5%, 13%. Né? Há uma disparidade. Sim, claro. E muito gritante. Né? Muito gritante. Essa taxa, ela foi aumentando ao longo desses anos de recessão. E a senhora falou dos juros, né? Os juros nunca caem, permanecem intactos. Eu lembro que, se não me engano, em 2011, o governo Dilma tentou, né, baixar os juros
e houve uma gritaria, né, sobretudo da imprensa, sobre a questão dos juros. Por que os juros nunca baixam? Tirando a explicação óbvia dos lucros dos bancos. Sim, então o que acontece? A taxa, por exemplo, se nós pegar a taxa básica de juros do país, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Selic, óbvio, ela já foi muito pior, né? Hoje ela está em torno de 6,5%, provavelmente a próxima reunião do Copom, mês que vem, vai ter uma nova redução. Partindo desse princípio, tá? Toda vez que o Copom reduz a taxa de juro, né, a taxa básica da Selic, tende os bancos a tentar reduzir um pouco mais as taxas dele. Óbvio que não se reduz na mesma proporção. Nos últimos meses que o Copom reduziu essa taxa, reduziu um pouco a taxa do cartão, a taxa do cheque, a taxa do empréstimo, do financiamento. Óbvio que a proporção dessa redução ainda está sendo pequena, exatamente porque o mercado ele está reagindo, mas muito lentamente. Ele volta a respirar muito lentamente. Mas em vista do que era a taxa de juro há 2, 3 anos atrás, que a Selic estava ali a 14%, hoje a partir de 6% já é uma diferença. Entretanto, essa mesma taxa, que ao reduzir, ela vai fazer uma consequência ali em juros, cartão, empréstimo, ela também faz um efeito, né, nos investimentos, na poupança, de quem tem tipo de investimento com renda fixa, toda essa questão também. Lembrando da própria taxa de juro, né, só ela por si não consegue fazer a redução do cartão de crédito, que, por exemplo, tem uma das maiores taxas, né, do país, ou do cheque especial. O Banco Central, em várias reuniões, ele tentou criar medidas para tentar ajudar a reduzir essa taxa de juro. Criou a questão, ele alterou, né, a questão do rotativo do cartão de crédito. Agora ele está tentando fazer uma nova configuração para as questões do cheque especial. A gente não consegue ter um número exato ainda de quanto que conseguiu reduzir. Teve alguns meses que conseguiu reduzir um pouco a taxa do cartão, mas é óbvio, as taxas do cartão de crédito, por exemplo, no Brasil, são exorbitantes, né? Então, tem um pouco da redução do juro, tem um pouco de determinação do Copom, mas ainda não é o suficiente para entrar em comparação com outros países. Eu estou enganado, mas na Constituição fala que os juros têm que ser 12% ao ano. Uhum. Essa é o que é utilizado no nosso judiciário, geralmente é parâmetro ali, né? Era mais ou menos o que a poupança rendia, né? Agora, também com a alteração da Selic, ela reduz um pouco o cartão, o cheque, os empréstimos, financiamentos, né? Facilita para a população adquirir crédito, mas, entretanto, por exemplo, a própria poupança muda a forma de rentabilidade. Em 2012, né, o Banco Central conseguiu fazer alterações no rendimento da poupança. Então, os investimentos antes de 2012 vão continuar com TR mais 0,5, os depósitos de poupança após 2012, com esta drástica redução da Selic, eles passam a ter outro tipo de remuneração. Então, cai um pouco a remuneração de quem investe nesse tipo de aplicação. Professora, e a Selic, eu tenho a impressão, né, de que toda vez que aumenta o consumo, aumenta a taxa Selic, o Copom aumenta, né? Quer dizer, então, nesse momento baixa porque não tem consumo também. Também não tem consumo, exatamente. Ela vai reduzindo exatamente para tentar não é uma política, é uma consequência. Parece que é uma matemática que exclui do debate ali o momento em que estamos vivendo. E sobre uma política de longo prazo, né, econômica. Não sei, eu estou me metendo num assunto que, né, pantanoso no aspecto dele. Não, mas exatamente isso mesmo acontece nas reuniões, tá? Nos últimos anos de crise, o Copom, e a inflação extremamente alta, né, o Copom utilizou um pouco a Selic por mais de um ano, elevando ela em todas as suas reuniões, tentando reduzir um pouco também a taxa de inflação do país. Óbvio que não teve consequência, a única coisa que ele conseguiu reduzir foi o consumo da população, inclusive as letras de crédito do Brasil, né, foram rebaixadas, que o exterior constatou, né, que o Brasil não estava mais conseguindo manter nem sequer a nossa meta de inflação. Como nós estamos com um consumo
há algum tempo já reduzido, a redução da taxa Selic, né, faz com que empresas, a própria indústria, comece a investir de novo, comece a ampliar plataformas, comece a tentar buscar novos investimentos. A redução da taxa Selic, já faz 4 reuniões aí consecutivas que o Copom vem reduzindo essa taxa, faz com que tente se mostrar um certo controle da inflação no país, tente se mostrar que a gente vai conseguir bater metas de inflação esse ano e tenta passar um pouco, não apenas para o consumidor, mas também para a empresa, para as indústrias, né, um pouco de estabilidade, assim, uma luz no final do túnel, para que as empresas possam voltar a construir plataformas dentro do país, ampliar suas indústrias e exatamente voltar a investir. O que não acontecia no momento de crise. Com a taxa extremamente alta, ninguém tem expectativas de fazer um empréstimo, um financiamento, ampliar uma indústria. Porque tu imagina, vou ampliar uma indústria para quê? Vou ampliar uma produção para quê se não está tendo consumo? Então, como agora tu está tendo políticas para reduzir taxas de juros, reduzir inflações, tu está tendo o início de um controle novamente, né? O Brasil começa a ter os seus primeiros números positivos, então o auxílio das reduções de taxas de juros faz com que as empresas voltem um pouco a tentar buscar empréstimos, financiamentos, ampliar suas indústrias, aumentar suas produções. E, óbvio, tentar voltar a fazer as contratações, né? Os últimos números aqui deste ano começam a mostrar uma ampliação novamente de contratação. Óbvio que vai demorar um bom tempo ainda para a gente voltar àquela taxa de 5, né? Nós temos aí 3, 4, 5 anos afundando. Então não é agora simplesmente do dia para a noite que eu vou acordar e pronto, estamos na economia de 2015 de novo. Professora, um jornalista que eu acompanho bastante, o Luiz Nassif, né? Ele fala que quando o país tenta, né, buscar investimentos estrangeiros, porém há uma insegurança jurídica muito grande que não dá, né, terreno para que esses investimentos externos venham para o Brasil. De que forma isso acontece, né? Por que acontece e que forma poderia ser sanado isto? O Brasil, por exemplo, este ano vai ser um ano muito inseguro ainda para o Brasil. Óbvio, nós temos em pauta várias reformas, né, que estão para ser votadas, aprovadas. Isso faz muitas mudanças dentro do país. E a política, ela interfere diretamente? E, consequentemente, este ano ainda nós temos um ano de eleição, né? Então nós temos aí quem serão os candidatos. Vem aquela questão não só para o povo no Brasil, tá? Mas vem para o exterior. Quem será candidato e quem vai ser eleito, né? Isso faz uma grande insegurança, isso gera um grande risco dentro do país e, consequentemente, nós já vimos em outros anos também, a primeira eleição, por exemplo, do presidente Lula, foi o primeiro, depois de 1994, quando nós estipulamos o Plano Real e conseguimos conter os altos índices inflacionários no Brasil, o primeiro ponto de inflação, assim, que a gente conseguiu ver foi exatamente na eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque gerou uma certa insegurança no país naquele momento. Óbvio, foi contido pelo mercado, né? Mas esse ano nós vamos viver isso, tá? O Brasil está começando a tentar sair de um momento de crise, nós temos inúmeras reformas ainda para ser votadas e isso faz uma grande mudança no cenário econômico e ainda nós temos o cenário de eleição esse ano. Mas até que ponto o caos não serve para o grande capital, professora? A questão da eleição? Não, o caos, né? O caos no sentido, assim, dessa insegurança generalizada, né? Uhum. Porque dados Oxfam, por exemplo, apontam que nos anos de crise o número de bilionários aumenta, né? Até que ponto o mercado que a senhora falou que não é um mercado que nós frequentamos, né? É um órgão, quer dizer, é um número restrito de investidores, né? Até que ponto também não serve para eles essa crise?
Esse mercado, toda a questão tá, do que vai acontecer esse ano gera grandes incertezas, exatamente porque tu não sabe, a pessoa que for eleita, tu não sabe qual a proposta dela, tu não sabe exatamente o que ela vai estipular, ela vai ser a favor de todas essas reformas, ela vai criar medidas diferentes, ela vai barrar algum tipo de exportação do país, ela vai proibir algum tipo de importação, dependendo das políticas que esse candidato adotar, isso pode mudar toda a visão do país, né? Nós temos muitas relações, todo o comércio exterior dentro do país, né? Eu adoto uma pessoa que realmente talvez mude as políticas, questão de aposentadoria, de emprego, mude as medidas às vezes de exportação, acabe com incentivos, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, né? O Brasil precisa muito de pesquisas de desenvolvimento e isso tudo é uma medida de longo prazo. Então, óbvio que não vai ser um governo que vai resolver. Então, tu precisa criar, não apenas na política, mas na sociedade toda, né, uma perspectiva de criar uma política de longo prazo que ela tem que ser implantada para ser cumprida por várias eleições, porque senão corre o risco, sim, de voltar uma crise para o país, né? Nós estamos tentando começar a sair e da mesma forma quando um país começa a tentar sair de uma crise e esse processo é lento, né? Eu vou ter que ter várias políticas exatamente para um futuro. Nossas questões, por exemplo, de previdência, né? Hoje em dia a população olha e fala, acho que eu não me aposento mais, o fulano já não se aposentou, o ciclano não. Mas hoje... E alguns falam, mas se a medida da Previdência for aprovada, talvez então eu nunca mais vou me aposentar. Mas então se olha hoje para o país, com a legislação que tu tem hoje, será que você se ia se aposentar? Né? Como está a estruturação das contas públicas do país hoje? No ano passado nós tivemos várias vezes alterações no déficit público do país, né? O próprio estado do Rio Grande do Sul teve várias vezes os déficits alterados, né? E recentemente nós entramos até mesmo com ações do Banrisul sendo vendidas para tentar cobrir isso. Então, o cenário do Brasil, ele não é dos melhores, né? Nós estamos saindo de um processo de crise, então ele não é uma questão extremamente segura. Ele não passa segurança para o resto do país. E além disso, além de ter que controlar, né, todos esses anos que nós estamos vindo de uma crise, nós vamos ter que controlar o que ia acontecer este ano. Não apenas com as reformas que talvez sejam aprovadas ou não, ou vão ficar para o próximo candidato, e aí gera várias expectativas. O próximo candidato vai alterar elas? Vai aprovar como estão? Vai criar novas alterações? Quais as consequências disso? Quais essas consequências para dentro e para fora do país? Nós nem chegamos no meio do ano e, por exemplo, o dólar essa semana mesmo já sofreu grande alteração, né? Chegando aí a 13,40, 13,42 já, exatamente por causa da incerteza de todo esse cenário eleitoral. Professora, pesquisando para o programa, né, eu encontrei uma entrevista no El País do sul-coreano Ha Jong-chang, né, que diz que o Brasil está passando por um dos maiores processos de desindustrialização na história da economia, né? Queria ouvir a senhora a respeito disso, mas após o nosso intervalo, tá? Ok. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com o Em Pauta, hoje falando sobre o período atual da nossa economia. Professora, no final do bloco anterior eu tinha lhe perguntado, né, sobre o processo de desindustrialização, né, no país. Aí tem dados também de que em 1985 a indústria, né, correspondia a mais de 20%, né, do PIB. Hoje esse número está em 11,4%, né, que é o mesmo patamar de 1947. Né. Por que a nossa indústria diminuiu essa participação no PIB, né, e por que ela está encolhendo?
Uhum. Esse é um processo, na verdade, que acontece em todos os países rumo ao desenvolvimento, né? Tem um momento histórico que a gente começa a industrialização, há esse processo, há o auge da industrialização e os países começam a se desindustrializar, né? Buscando questão de novas tecnologias, de inovação. Então, na verdade, esse processo já aconteceu em vários países. Consequentemente, né, o Brasil, óbvio, ele sofre um pouco também pelas questões de crise, um pouco da industrialização, mas é um processo que se imagina, não precisando mais tanto de processos sequenciais, desse processo de indústria mesmo, tentando buscar mais a questão de inovação, de novas tecnologias, né? Então é um processo que, na verdade, os países de primeiro mundo todos já passaram e o Brasil tende a passar. Por que é tão demorado aqui? Exatamente porque nós tivemos um país onde o Brasil esteve muito estagnado, né, passou por uma grande crise e o Brasil especificamente, ele tem números extremamente baixos em questões de tecnologia, de inovação, né, de empreendedorismo. Na verdade, todas essas questões de ponta, né, a gente importa. Se tu for olhar para qualquer produto extremamente bem desenvolvido, algum produto de ponta, algum produto inovador, ele não é produzido no Brasil, ele pode ter se montado no Brasil, mas as principais peças dele vêm de fora. Então falta ainda dentro do país um pouco dessa questão de tecnologia, de inovação, exatamente para ter o processo de desindustrialização concluído. Pois é, professor, mas aí a conta não fecha, né? No meu ponto de vista, se a desindustrialização é um processo, um país em crescimento, né? Mas o Brasil, ao mesmo tempo, né, tem uma população, em sua maioria, né, que não tem qualificação para uma indústria mais inovadora, tecnológica, né, e parece que não vamos ter a médio e longo prazo, porque agora as medidas do governo justamente está tirando recursos da pesquisa e também do ensino, quer dizer, então a gente está perdendo o emprego da indústria. Exato. Mas também não estamos conseguindo fazer uma mudança, né? Uma mudança tecnológica, uma evolução, tu não consegues fazer. E exatamente, na verdade, quem trabalha nas questões de RH, de contratação de empresa, vê muito isso. Muitas vezes as empresas querem ter um produto de ponta, uma máquina extremamente sofisticada, porque vai reduzir o tempo de trabalho dos funcionários, vai melhorar a qualidade, mas, consequentemente, para contrapartida, eles não conseguem ninguém para operar exatamente o equipamento, né? Então, o Brasil passou por uma recessão, né? Tem toda essa questão de o Brasil já estava antes da crise nesse processo de industrialização. A crise veio a agravar porque ele reduz o tamanho da indústria e ainda, consequentemente, ele não consegue gerar nada de tecnologia. E todos os processos de tecnologia, de inovação, são processos de longo prazo. Então, tu tem que começar, tem que ser contínuo e ele vai demorar 5, 6, 10 anos, né? Só que, óbvio, ele vai precisar dos incentivos da pesquisa, ele vai precisar de conhecimento, de qualificação, né? Então, na verdade, o Brasil necessita muito de mão de obra qualificada. Exatamente para conseguir Mas ao mesmo tempo não está oportunizando essa não qualificação. Não está oportunizando essa qualificação. Nesse momento de crise que o país passou, muitas pessoas, né, houve reduções de financiamentos educacionais e, óbvio, consequentemente, houve muita redução também de incentivos à pesquisa, à inovação, e isso trava muito todo o processo de industrialização de um país. Professora, muitos economistas, como por exemplo o Gonzaga Beloso, fala que nós estamos passando por um processo de financiarização. Quer dizer, quem detém o dinheiro prefere investir no mercado, né, financeiro do que na produção. Isso realmente acontece, né? E isso gera justamente esse processo de desindustrialização? Sim, na verdade, isso realmente acontece. O mercado financeiro, tu tem risco. Em todos os mercados tu vai ter risco. Até porque as taxas são muito atrativas, né? Exato. Todos os mercados vai ter risco. Lembrando
ex-ministro Delfim Neto, eu lembro que ele falou que o Brasil é um grande pernil de porco assado, né, para o mercado, porque é muito suculento, né, as taxas. Exato, isso atrai muita gente para o mercado financeiro. Então, é mais fácil, às vezes, conseguir dinheiro, um investimento no mercado financeiro, do que tu ter que fazer o investimento para fazer produção e aí tu depender de toda uma situação econômica do país. Necessitar de demanda, necessitar de consumo, né? Necessitar de preferências do consumidor. Então, o mercado financeiro acaba sendo muito mais atrativo. E nos últimos anos, o Brasil tendo taxas extremamente elevadas, fez com que o mercado financeiro acabasse ficando extremamente atrativo. Isso faz com que tu mude muito o cenário. Óbvio, se tu não tem pessoas, indústrias investindo em produção, consequentemente tu tem uma grande retração do país, tu tem um grande atraso. Professora, o Brasil ocupa a posição de 69ª de 127 países no ranking mundial da inovação. Como podemos mudar, né, esse quadro? Como o país pode se tornar mais inovador? Essa cultura estar mais presente? Por exemplo, é uma cultura aqui da Universidade Fevale, mas a Universidade Fevale, né? Exatamente. Abrange aqui a região do Vale do Sinos. É muito importante, né? Os principais polos de inovação, de tecnologia mesmo, eles estão dentro das universidades, né? O que a Universidade, por exemplo, Fevale faz hoje não é apenas a questão da graduação, né? A Fevale vai muito além, investindo em mestrados, doutorados, especializações, inúmeras pós, né? Consegue abranger todas as áreas, todos os campos. E como que tu faz isso? Óbvio, é dentro das universidades, com um campus diferenciado, com bibliotecas de tecnologia, com materiais diferenciados, tentando instigar no aluno, né, que exatamente vai ir para o mercado, ou muitas vezes já está no mercado, toda essa questão do empreendedorismo, da inovação, né, da necessidade de fazer isso. E como o governo poderia incentivar isso? De que forma, professora? O governo pode incentivar isso, já que nós tivemos inúmeras elevações, né, de taxas, tributos, né, o governo pode incentivar isso exatamente com os fundos, com os financiamentos das pesquisas, com inúmeras áreas que existem de fomento exatamente para as áreas de pesquisa, de inovação, empreendedorismo, né, incentivando os empreendedores e, óbvio, ajudaria muito também uma reestruturação das cargas tributárias, principalmente das empresas, das indústrias. O perfil do nosso empresariado, ele é empreendedor? Eu lhe faço essa pergunta porque eu li uma entrevista da ex-presidenta Dilma Rousseff, que ela falou que ali na véspera da Copa do Mundo, ela reduziu taxas, né, tributos, e ela esperava que o empresariado investisse em tecnologia, né, em inovação. Isso não aconteceu. Ela alega que então o empresariado atribuiu essa diminuição dos tributos como renda. Né? Isso procede? Há uma cultura de pouca inovação e pouco empreendedorismo por parte do nosso empresariado? Na verdade, assim, houve uma grande redução de taxas, mas para grandes empresas, né? Isso que faz essa desigualdade dentro do país, né? Houve reduções e incentivos para multinacionais, para grandes empresas. Nós precisamos incentivar exatamente o pequeno empresário, o pequeno produtor, na verdade. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem conhecimento de como chegar a essas taxas. Ele tem uma ideia, muitas vezes ideias inovadoras, até mesmo aqui no Vale dos Sinos nós temos inúmeras empresas com sistemas inovadores, com vários processos de sustentabilidade, inclusive, tentando utilizar o máximo possível da matéria-prima. Se não for na fonte que ele já fazia, ele cede esse material para a confecção de outros produtos. Então nós temos sim muitas pessoas no Brasil, no Vale dos Sinos, com essa questão de inovação, de empreendedorismo. Só que as taxas reduzidas precisam atingir mais o pequeno, né? E precisa exatamente ter essa relação de como ele buscar, de como chegar a essa taxa para poder desenvolver o seu próprio negócio.
Então, a ótica, quer dizer, a receita foi correta, a ótica que estava errada. A quer ótica dizer, que estava o público errada. que foi equivocado. Exatamente. Professora, segundo o Diese, né, a privatização submete o desenvolvimento a interesses estrangeiros, nosso desenvolvimento. Né? Segundo o Instituto, ainda, as privatizações não resolvem o problema da dívida fiscal. Então, por que a gente vai seguir uma estratégia que não resolve e também já não resolveu antes? Vamos lá. A questão... Por exemplo, a questão, desculpe me interromper, mas tem a questão energética que é fundamental para a indústria, por exemplo. Na questão energética, nós já tivemos inúmeros problemas no Brasil, né? Nós tivemos uma medida para reduzir uma conta de luz, mas óbvio, não foi bem estruturada. Hoje, atualmente, nós estamos pagando essa conta, né? Porque além dos aumentos de energia, nós estamos aí com consequentemente, com várias bandeiras sendo alteradas. O que nós precisamos, na verdade, é de uma boa gestão, né? Algumas pessoas às vezes falam assim do serviço público, tem que privatizar para melhorar a qualidade do serviço. Simplesmente privatizar não vai garantir a melhoria da qualidade, na verdade. Tu precisa realmente ter uma melhor gestão, uma melhor organização, uma gestão de custos dentro desse sistema, uma melhor organização para esse serviço exatamente ser mais qualificado, agradar a população. E a população tem que ter a consciência de cobrar esse serviço, porque é ela que mantém ele, é os impostos da população que mantêm todos esses nossos serviços. No Rio Grande do Sul, nós tivemos várias vezes as questões, por exemplo, dos nossos pedágios, né? Os nossos pedágios no Rio Grande do Sul são os mais caros, né? Recentemente, alguns postos de pedágio foram fechados, outros conseguiram reduzir. Como se consegue reduzir uma tarifa pela metade dessa forma, né? Por que nós, por tantos anos, sustentamos uma tarifa tão cara? É uma questão de organização, de gestão, de planejamento. Então, na verdade... Transparência também. Transparência, exatamente. Então, na verdade, é isso que falta, na verdade. Não é simplesmente o fato, vamos privatizar, não vai resolver. Não te garante que uma outra empresa não compre quando vê tu tem um monopólio, né, em algum setor. Né? Nós temos aí várias companhias que foram compradas e hoje simplesmente tu está tendo intervenção do CAD para verificar se tu já não está se tornando um monopólio. Nós precisamos é que a população se conscientize e cobre pelo serviço que ela mesmo banca, que ela mesmo paga, e exatamente uma conscientização do funcionalismo público que ele precisa fazer a melhor gestão, a melhor administração desses recursos. E aí sim tu consegue com que todos ganhem. Professor, tem muitas questões aqui, mas já me avisaram que nosso tempo se encerrou, mas quero ouvir da senhora, né? Antes de encerrar mesmo, qual é a perspectiva que a senhora vê para a economia, né, a curto prazo, né? Até as eleições e um pouquinho adiante? Curto prazo é realmente um cenário de instabilidade, né? O Brasil saiu de uma crise, né? Mas ele não está com os números a mil maravilhas. Mas saiu mesmo, professor? Saímos, nós conseguimos dizer assim que saímos. Nós começamos a ter alguns números positivos novamente no emprego, na indústria, né? Nós conseguimos ter alguns controles. Óbvio, esse ano vai ser um ano decisivo para o Brasil para conseguir dizer que realmente saiu da crise. Por que um ano decisivo? Porque nós temos várias medidas, né, que provavelmente ainda não vão conseguir ser aprovadas ou melhor elaboradas e vão ficar para depois das eleições. O momento das eleições vai ser um momento extremamente tenso no país, né? E a decisão disso está na mão do povo, né? Está na mão de todos os brasileiros. E nós vamos precisar que todos os brasileiros tenham muita consciência nesse momento, porque o que você vai estar decidindo é o futuro, não seu e da sua família, mas é o futuro do país todo e não apenas para 4 anos, é para o resto, porque uma má eleição, um mau candidato, ele consequentemente pode vir a travar novamente todas as políticas de desenvolvimento do país. E aí nós vamos ficar retraindo e retraindo uma economia por muito tempo. Então, assim, a curto prazo, para 2018, eu acredito que o Banco Central vai continuar mantendo taxa de juros baixa, vai tentar criar inúmeras políticas, né, para tentar reduzir outras medidas.
vai ficar muita coisa para ser votada, né, para depois das eleições. Vai ter muita instabilidade, nós vamos ter flutuação de taxa de câmbio muito grande, um pouco talvez já antes, agora em junho, julho, consequentemente já vamos viver essa turbulência no mercado, né? Vamos ter, talvez, dependendo do que for as nossas eleições, nós corremos o risco, sim, do Brasil ter notas de crédito internacional rebaixada. Nós precisamos muito bem pensar e decidir com consciência, porque essa eleição dela depende realmente nós sairmos de vez de uma crise e voltar a querer desenvolver o país. A senhora falou nas eleições, mas não apenas para os cargos do executivo, mas sobretudo também nos cargos parlamentares, né? Para o Senado, para a Câmara, né? Porque tudo passa também pelo Legislativo. Tudo passa. Exatamente, assim, é muito importante que o eleitor ele tenha consciência de não vender o voto dele, de analisar realmente o que cada candidato fez, o que ele realmente está propondo, e propostas absurdas é bom, acho que ninguém cair, né? Ninguém vai conseguir, assim, números maravilhosos em 2019, né? Ninguém vai conseguir números maravilhosos. O que a gente vai conseguir é um passo depois do outro, né? E a gente tem que estabilizar muito bem este ano, porque disso depende, né? Nós conseguirmos realmente fazer um bom desenvolvimento. Ok, muito obrigado, professora, pela entrevista. Um prazer é todo meu, obrigada pelo convite. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!